Seja mais uma vez bem-vindo ao canal. Esse canal que é destinado à evangelização espírita infantil, com sugestão de temas, atividades, brincadeiras, jogos. São vários vídeos. Fique à vontade para navegar pelo canal, dar uma olhada em outras opções. O tema de hoje é a lei do trabalho, necessidade do trabalho. A gente já tem outro vídeo aqui no canal sobre isso, sobre a lei do trabalho, né? Mas agora o subtema é diferente, necessidade do trabalho. É importante que o evangelizador estude o tema, para melhor conversar com as crianças. Além disso, é necessário adequar o conteúdo à faixa etária. Então, crianças menores, a gente precisa deixar o conteúdo mais lúdico. Com crianças maiores, é possível a gente abordar um pouco mais. E a gente traz hoje, né, as seguintes reflexões. Lá em João, capítulo 5, versículo 17, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, disse Jesus. Então, né, é uma observação importante, né, para a gente, né, de que Deus continua trabalhando e que Jesus também, né. Então, nós precisamos trabalhar ainda mais, né, porque ainda temos uma caminhada muito longa pela frente. E também uma sugestão de leitura, né, do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, que é específico, né, da lei do trabalho. A gente trouxe aqui duas perguntas. A pergunta 674 é a seguinte: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E os bons espíritos responderam: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. E a próxima questão, né, a 675, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? E os bons espíritos responderam: não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Essa sugestão de aula, né, para criança de 5 a 13 anos, e a duração estimada é de cerca de 50 minutos. A gente tem, né, sempre no nosso primeiro momento, a oração com todas as crianças, para agradecer aquele momento e para pedir a ajuda dos espíritos superiores para harmonizar o ambiente e nos inspirar. A gente sempre pergunta se alguma criança gostaria de fazer oração, porque é o momento em que a criança acaba aprendendo, né, sobre oração, o que significa, como fazer, e também fala em público, né? Fala para outras crianças. Muitas vezes a criança começa tímida, né? E com o tempo, né, com essa prática, vai se desinibindo, vai se soltando. E no segundo momento, a gente relembra as crianças, né, das diretrizes da evangelização. No nosso caso, as diretrizes, como vocês estão vendo nessa foto, ficam fixadas na lousa. E elas apontam várias deveres, né, e obrigações das crianças, né, que a gente sempre conversa com eles também. E no terceiro momento, né, a gente tem a sugestão aqui do evangelizador contar a fábula A Cigarra e a Formiga, ou passar um vídeo contendo essa fábula. A gente deixou o link aqui, né, na descrição do vídeo, mas é esse vídeo aí que a gente sugere. Mas tem vários vídeos no YouTube, né? Esse é um que a gente gostou, que conta a história da cigarra e da formiga, ou a opção de contar a história, né, para as crianças. Qual que é a nossa sugestão de história? É essa aqui. Vou ler para vocês. Num dia quente de verão, uma alegre cigarra estava a cantar e a tocar o seu violão. Com todo o entusiasmo, ela viu uma formiga passar, concentrada na sua grande labuta diária, que consistia em guardar comida para o inverno. Dona Formiga, vem e cante comigo, em vez de trabalhar tão arduamente. Desafiou a cigarra. Vamos nos divertir. Tenho que guardar comida para o inverno, respondeu a formiga sem parar, e aconselhando-a a fazer o mesmo. Não se preocupe com o inverno, está ainda muito longe, disse a outra, despreocupada. Como vê, comida não falta. Mas a formiga não quis ouvir e continuou a sua labuta, o seu trabalho. Os meses passavam, e o tempo arrefeceu cada vez mais, até que toda a natureza em redor ficou coberta com um espesso manto branco de neve.
Chegou o inverno. A cigarra, esfomeada e enregelada, foi à casa da formiga e implorou humildemente por algo para comer. Se você tivesse ouvido o meu conselho no verão, não estaria agora tão desesperada, ralhou a formiga. Preferiu cantar e tocar violão? Agora dance. E, dizendo isso, fechou a porta, deixando a formiga entregue à sua sorte. Então, história interessante, né, sobre a importância do trabalho. O vídeo que eu sugeri, né, ele tem um final um pouco diferente. O final que aparece no vídeo é que depois de conversar, né, a formiga acabou chamando a cigarra para trabalhar e a cigarra concordou em trabalhar e as duas ali conseguiram se alimentar, se agasalhar, né, e a cigarra trabalhou. Então é um final também interessante, né, para que se alguém quiser adaptar essa história, né, dá uma olhada no vídeo que eu indiquei e é possível adaptar o final dessa história também. Mas aqui também esse final é interessante porque mostra, né, as consequências dos atos da cigarra de não trabalhar. Lembrando, né, que a gente sempre sugere é que o evangelizador ele leia a história antes, memorize essa história, para quando contar para as crianças, contar de uma forma lúdica, mudando a voz dos personagens, fazendo gestos, né? Se tiver figuras, bonecos, né? Coisas para chamar a atenção das crianças melhor. É sempre interessante deixar a história mais divertida ali para as crianças prestarem mais atenção. E essa é uma história já conhecida, né? Acho que de muitas pessoas. Então, depois da história, o evangelizador conversa com as crianças sobre essa história e a importância de se trabalhar e também sobre a preguiça. Comentar com as crianças que, segundo o Espiritismo, toda ocupação útil é trabalho. Algumas sugestões de perguntas, né? A cigarra fez certo de não trabalhar? Qual foi a consequência para a cigarra, né? De não trabalhar? Será que trabalhar é importante? Por quê? E aqui alguns pontos, né, para o evangelizador estudar e trabalhar com as crianças, né, conversar com as crianças nesse momento ali de conversa, né, onde a gente está discutindo sobre o trabalho, sobre a preguiça, sobre a história. Então a gente lembra que o trabalho permite que possamos contribuir para a sociedade, ajudando o progresso. Então, cada um faz a sua parte, né, e a gente vai conseguindo melhorar a sociedade, né? São vários, a sociedade é feita de vários trabalhos, né? Que se juntam, né? Colaboram entre si. O trabalho permite que ganhemos também dinheiro, né? E melhoremos nossa condição de vida. Então, é por meio do trabalho que a gente consegue o material que a gente precisa para a nossa vida material, né? É muito importante, né? E a gente consegue melhorar a nossa condição de vida. A gente consegue adquirir coisas, né? Coisas importantes para a nossa vida, a vida dos nossos filhos. O trabalho também permite que ganhemos conhecimento e aprendemos novas atividades, né? Então a gente não aprende só estudando, né? A gente aprende trabalhando, né? Quando a gente inicia um trabalho, muitas vezes a gente tem pouco conhecimento sobre aquilo ali. Com o passar do tempo, né, a gente já fica bastante entendedor, né, vamos dizer assim, das atividades. O trabalho também, né, permite a socialização. A gente conhece pessoas, faz novas amizades, né, muito importante. Então, a gente percebe, né, que o trabalho é sim uma fonte, né, para a gente evitar depressão, evitar tristeza, ocupar o dia, né? E lembrando que quando a ocupação é útil, né, o trabalho é útil, aí a gente ainda faz uma coisa melhor ainda, que a gente trabalha o espírito. E a preguiça, né, é um sentimento de moleza ou quase uma indisposição, bem comum em várias áreas da vida. A gente lembra que a preguiça deve ser combatida diariamente, principalmente quando envolver o trabalho, pois pode gerar consequências como um trabalho mal feito, a necessidade de refazer o trabalho, né? Ou até demissão, né? No caso de trabalhos, vamos dizer assim, assalariados, né? Pode ocorrer até a demissão, né? Por causa da preguiça. Então a gente tem que evitar, né? Crianças precisam evitar a preguiça e a gente sempre lembra, né? Que qual que é o trabalho das crianças? É estudar. Então a criança não pode ter preguiça de estudar. A criança tem que estudar, ler, fazer tarefa, né? Prestar atenção na professora. Então, são coisas bastante importantes. E agora é a hora da nossa atividade prática, né? A gente sempre gosta de colocar uma atividade prática, porque as crianças adoram, né?
se mexer, né, se movimentar, né? Então a gente acha interessante. O evangelizador passa para as crianças alguns desenhos que envolvem atividades úteis, trabalho, né? E combina com as crianças que depois que elas terminarem de pintar, receberão a recompensa de cada trabalho realizado. Então aqui, né, a gente levou lá para as crianças esses quatro, né? Ir ao centro espírita é trabalho? É, que é uma ocupação útil. Ler é trabalho? É, que é uma ocupação útil. Estudar é trabalho? Também, que é uma ocupação útil, como a gente disse aqui. E ajudar em casa, ajudar a mãe, ajudar o pai, colocar os pratos, lavar a louça, né? Secar a louça. É um trabalho? Sim, é uma atividade útil. Então a gente conversa com as crianças, né? Como a gente conversou aqui, entrega os papéis para as crianças pintarem, né? Cada uma pinta, né? Vocês estão vendo aí como é que ficou a pintura, né? Das crianças nessas atividades. E a gente fala para as crianças, né? Que elas receberão a recompensa. E a nossa sugestão de recompensa aqui é aquela moeda de chocolate, que é legal porque tem a ver com moeda, né? Que relacionada ao trabalho, né? Então é chocolate, né? Criança adora chocolate. Só que são moedinhas de chocolate, então elas estão sendo pagas, né, pelo trabalho de pintura. E uma sugestão é, ao invés da gente dar já os desenhos prontos, a gente entregar uma folha de papel em branco e pedir para cada criança desenhar e pintar as ocupações úteis que elas fazem durante a semana. E aí a gente pode conversar com elas depois, elas apresentam para os amigos, né? É interessante também. Aí cada um vai mostrar, não, eu vou para a escola, eu ajudo minha mãe, eu varro a casa, eu venho para o centro espírita. E se elas não colocarem o centro espírita, a gente pergunta, ah, e o centro espírita não é um trabalho, não é uma atividade útil? E da mesma forma, né, depois que elas finalizarem, né, esse desenho e a pintura, e depois de explicarem, né, para a turma, elas vão receber a recompensa que a gente sugere que seja as moedinhas de chocolate. Atividade bem legal, né? As crianças gostam e gostam dos chocolates. E por fim, o último momento é a nossa oração de encerramento. A gente conversa com as crianças, faz uma oração, novamente pergunta se alguma criança gostaria de fazer oração. E a gente pede para que as crianças, antes de irem, né, deixarem a sala como as encontrou, né? Organizada, guardar os lápis, jogar o lixo na lixeira. Então é importante também porque é um trabalho, né? É uma ocupação útil. Pessoal, é isso. A gente agradece mais uma vez a presença aqui. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, né, para receber o sininho, né, para receber novas atualizações, para você acompanhar o dia a dia do canal. E uma ótima evangelização para todos. Que Jesus faça, esteja, né, presente ao nosso lado, que todos saibam que a evangelização muda a vida das crianças, que seja um pouquinho, mas a gente faz uma diferença. Fiquem com Deus.